Bem-vindos ao Sou Curioso. Atenção, corajosos. Adentre, se ousar, um reino onde as sombras se alimentam do seu medo. Estas são histórias de possessões demoníacas que fará sua alma tremer. Uma entidade das profundezas tomou controle, transformando vidas em um pesadelo vivo. Sinta a presença do mal, enquanto cada palavra se desenrola, arrastando você para um abismo de horror indescritível. Aviso: o que você descobrir aqui pode nunca mais deixar sua mente. Assista, se tiver coragem, e enfrente o horror absoluto. Paula sempre evitava olhar no espelho à noite, mas naquela madrugada ela estava sozinha e sentia uma estranha compulsão. Uma força invisível a empurrava para o banheiro, onde o velho espelho embaçado refletia apenas sua silhueta trêmula. Ao se aproximar do espelho, uma sombra começou a tomar forma atrás de Paula, uma figura distorcida que se movia em descompasso com seus próprios movimentos. Ela piscou, esfregou os olhos, mas a presença permanecia. A cada segundo, a sombra ficava mais clara, mais definida, até que se tornou impossível ignorá-la. Paula tentou afastar-se, mas suas pernas estavam paralisadas. A figura no espelho abriu a boca, mas não emitiu som. Em vez disso, Paula sentiu uma pressão em sua cabeça, uma dor lancinante que a fez gritar. A sombra começou a sair do espelho, como se atravessasse uma membrana invisível. Seus olhos estavam vazios, poços negros que consumiam toda a luz. Em um ato desesperado, Paula tentou correr, mas seus pés estavam colados ao chão. A entidade a agarrou pelos ombros e sussurrou algo ininteligível, enchendo seus ouvidos com uma confusão sonora de vozes. Paula caiu no chão, convulsionando, enquanto sentia a presença entrando em seu corpo, dominando sua mente. Na manhã seguinte, Paula foi encontrada por seus pais deitada em posição fetal no chão do banheiro. Seus olhos estavam completamente negros e um sorriso macabro se espalhava por seu rosto. Ela não era mais Paula. A entidade agora habitava seu corpo, usando-a como um veículo para espalhar sua maldade pelo mundo. Vitor sempre foi fascinado pelo oculto. Quando encontrou um antigo grimório em uma livraria esquecida, ele não resistiu à tentação. O livro prometia poder ilimitado, mas apenas para aqueles que ousassem realizar o ritual proibido. Vitor preparou tudo meticulosamente: velas negras, um círculo de sal e uma adaga antiga. À meia-noite, ele começou a entoar as palavras do livro, sentindo uma energia sinistra crescer ao seu redor. A sala esfriou subitamente e as chamas das velas tremularam como se algo invisível passasse por elas. De repente, uma figura surgiu no centro do círculo, uma entidade de sombras com olhos vermelhos brilhantes. Vitor sentiu uma mistura de medo e excitação. A entidade ofereceu-lhe o poder que desejava, mas a um custo. Sem hesitar, Vitor aceitou. No momento em que o pacto foi selado, Vitor sentiu uma dor intensa, como se 1000 agulhas perfurassem sua pele. Ele tentou recuar, mas era tarde demais. A entidade riu, um som gélido e cortante, enquanto seu corpo se contorcia e se transformava. Vitor estava sendo possuído, sua mente sendo esmagada pela força da entidade. Quando a dor cessou, Vitor abriu os olhos e viu seu reflexo no espelho. Sua pele estava pálida e seus olhos, antes castanhos, agora eram completamente negros. Ele tentou gritar, mas nenhuma voz saiu. A entidade havia tomado seu corpo, deixando Vitor preso em uma prisão de carne, condenado a assistir enquanto espalhava terror e destruição. Daiane sempre evitou o porão de sua casa. Desde criança, ela ouvia sussurros vindos de lá, mas nunca encontrou coragem para investigar. No entanto, uma noite, uma voz familiar chamou seu nome, vinda das profundezas. A voz era idêntica à de sua falecida mãe, o que encheu Daiane de uma estranha esperança. Contra seu melhor julgamento, ela desceu as escadas rangentes, cada passo ecoando como um tambor sinistro. O porão estava frio e úmido, e as sombras pareciam se mover por vontade própria. No fundo do porão,
ela encontrou um antigo espelho coberto de poeira. A voz continuava a chamá-la, agora mais insistente. Daiane se aproximou e, ao limpar o espelho, viu não apenas seu reflexo, mas também a figura de sua mãe atrás dela. Com lágrimas nos olhos, ela estendeu a mão tocando o vidro frio. De repente, uma força irresistível puxou Daiane para dentro do espelho. Ela sentiu como se estivesse afundando em água gelada, incapaz de respirar ou gritar. Do outro lado, ela viu uma figura encapuzada, com olhos brilhantes e um sorriso cruel. A entidade invadiu sua mente, preenchendo-a com um terror indescritível. Quando Daiane foi encontrada, estava deitada no porão, seus olhos vidrados e um sorriso perturbador em seu rosto. A voz de sua mãe havia desaparecido, substituída por um murmúrio constante de uma língua desconhecida. Daiane agora estava possuída por uma entidade maligna que usava sua voz para atrair novas vítimas para o porão amaldiçoado. Pedro sempre foi fascinado por marionetes. Quando encontrou uma antiga marionete em um mercado de pulgas, ficou encantado. O vendedor avisou que a marionete era amaldiçoada, mas Pedro riu e a levou para casa. Desde que a marionete chegou, Pedro começou a ter visões de uma figura sombria manipulando-a. Ele sentia uma presença maligna em sua casa e ouvia sussurros durante a noite. Uma noite ele acordou e viu a marionete se movendo sozinha, como se estivesse sendo controlada por mãos invisíveis. Pedro tentou se livrar da marionete, mas ela sempre reaparecia em sua casa. A presença maligna se tornava mais forte, e Pedro começou a perder o controle sobre seus próprios movimentos. Ele sentia como se fosse uma marionete controlada por uma força invisível. Uma noite a entidade se revelou completamente. Uma figura encapuzada apareceu e falou através da marionete, prometendo poder a Pedro em troca de sua alma. Desesperado para se livrar do terror, Pedro aceitou. No momento em que o fez, a entidade entrou em seu corpo, tomando controle total. Quando os amigos de Pedro o encontraram, ele estava sentado no chão, manipulando a marionete com um sorriso macabro. Seus olhos estavam negros e ele murmurava palavras em uma língua desconhecida. A entidade havia tomado controle de seu corpo e Pedro estava preso, condenado a ser uma marionete nas mãos de uma força maligna. Tina sempre teve uma vida tranquila no sítio. Cercada pela natureza e distante do tumulto da cidade, ela encontrava paz no silêncio das árvores e na companhia dos animais. Certa manhã, como de costume, Tina foi ao poço para buscar água. O sol ainda nascia, e a névoa matinal dava ao lugar uma atmosfera quase mágica. Mas naquela manhã, algo parecia diferente. O ar estava mais frio do que o normal, e um silêncio estranho pairava no ar. Tina se aproximou do poço e abaixou o balde. O som do balde batendo na água ecoou, mas dessa vez houve um segundo som, algo como um sussurro distante. Ela parou e escutou atentamente, mas o silêncio voltou. Achando que estava imaginando coisas, Tina começou a puxar o balde de volta. No entanto, ao olhar dentro do poço, seus olhos encontraram algo que a fez recuar. Uma sombra estranha, mais escura que a própria escuridão do poço, parecia se mover na água. Antes que pudesse reagir, uma força invisível a puxou para a frente. Tina tentou se segurar, mas era como se mãos frias e invisíveis estivessem agarrando seus braços, arrastando-a em direção ao poço. Ela gritou por ajuda, mas sua voz parecia se perder no ar pesado e denso. De repente, tudo ficou escuro. Tina sentiu-se envolta em uma escuridão gélida e uma sensação de pavor absoluto a dominou. Ela tentou lutar, mas suas forças a abandonaram. A última coisa que viu foi um par de olhos vermelhos e brilhantes emergindo das profundezas do poço, antes de perder a consciência. Quando Tina acordou, estava deitada na beira do poço. Ela se sentia estranhamente fraca e desorientada, mas conseguiu se levantar e voltar para casa. No entanto, algo dentro dela havia mudado. Ela sentia uma presença estranha, como se não estivesse sozinha em seu próprio corpo. Nos dias seguintes,
Os vizinhos começaram a notar comportamentos estranhos em Tina. Ela se tornava cada vez mais isolada e seus olhos, antes cheios de vida, agora estavam vazios e sem brilho. À noite, sons estranhos vinham de sua casa como sussurros e risadas sinistras. Aos poucos, Tina começou a perder o controle sobre si mesma. A entidade que a possuía se manifestava cada vez mais, tomando conta de seu corpo e mente. Ela começava a ter lapsos de memória e acordava em lugares estranhos, sem saber como havia chegado lá. Seus amigos e familiares começaram a evitá-la, temendo a mudança assustadora que viam nela. Uma noite, durante uma tempestade, Tina foi novamente atraída para o poço. Ela caminhava como se estivesse em transe, seus pés descalços esmagando a grama molhada sob a chuva torrencial. Ao chegar ao poço, a entidade dentro dela se revelou completamente. Os olhos de Tina brilharam com uma luz vermelha intensa e uma risada demoníaca saía de sua boca. No momento em que a entidade tomou controle total, Tina olhou para dentro do poço e viu seu reflexo distorcido. Ela tentou lutar, mas era tarde demais. A entidade a empurrou para dentro do poço e Tina sentiu a água gelada envolvendo seu corpo. O silêncio voltou ao sítio e o poço ficou novamente imóvel. Mas dizem que nas noites de tempestade, se você se aproximar do poço, pode ouvir os gritos de Tina e a risada sinistra da entidade que agora habita as profundezas. E aqueles que se atreverem a olhar dentro do poço podem ver refletido na água escura os olhos vermelhos e brilhantes da entidade, esperando pacientemente por sua próxima vítima.